Estou vivendo mudanças profundas em minha vida. Mudanças profundas acontecendo agora. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudai, do aplicativo de relacionamentos via Sinastria Astrológica 639, app. Antes de começar, lembrar, quem quiser saber informações sobre os nossos retiros, falar com Rosa Valgode, no WhatsApp 21 98505 8500. E quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos do Tornar-se Presente, também falar com a Rosa no DDD 21 98505 8500 no WhatsApp. Eu tenho recebido na clínica, mais do que de costume, pessoas falando muito sobre grandes mudanças nas suas vidas, né? Grandes transformações profissionais, afetivas, familiares, amizade. Está mais intenso do que já esteve, né? Pessoas que estão saindo do país, outras que estão tentando fazer uma transição profissional, outras que as relações afetivas, o casamento, está uma coisa quase inconciliável, né? Crises religiosas também, uma sensação de desamparo. E claro que a astrologia e o olhar da arqueoastrologia tem ajudado muito como uma espécie de bússola, de GPS, né? Mas isso tem me chamado a atenção, e a pergunta que fica: o que está acontecendo no céu que pode estar sendo espelhado aqui na Terra, né? Lembrando que nas últimas 2 semanas, tanto no dia 18 quanto no dia 25 de agosto, nós abordamos o céu astrológico na segunda-feira às 18 horas no Rio de Janeiro, como tema constelado para as meditações do Tornar-se Presente, um céu muito atípico, onde a gente tinha uma grande cruz, uma estrela de Davi, um retângulo místico, um grande trígono, uma estrela de Davi, uma grande cruz, que eu vou falar rapidamente, e o retângulo místico. Então, repetindo, nessas 2 últimas semanas, tanto no dia 18 quanto no dia 25, a gente observou isso, que é um céu que não é tão comum. Você tem um grande trígono, esse trígono feito em signos de ar e de fogo, são signos masculinos, de energia masculina, né? Uma grande cruz para as 18 horas, que foi quando a gente analisou o céu astrológico da semana, uma cruz mutável, né? Dos signos Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos, uma grande cruz também, né, obviamente, nesses signos mutáveis, e um retângulo místico, né, ou que a gente chama também de carta da alma, formando em signos também de fogo e de ar, que são 2 trígonos com 2 sextis e 2 oposições. Ou seja, um céu bastante recheado, né? E eu também, isso já em si já fala de um momento muito singular para a gente aproveitar essa oportunidade. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o Plutão se encontra nesse momento que eu falo com vocês no iniciozinho a 1 grau de Aquário, o Netuno a 1 grau de Áries, né? Urano a 1 grau de Gêmeos, o Saturno a 0 grau de Áries. Significa que esses 4 planetas, eles estão começando um novo ciclo, estão iniciando um novo ciclo. Isso nos demanda, de alguma forma, uma virada de página em alguns assuntos da nossa vida. Mas antes de eu falar algo sobre isso, por exemplo, os primeiros 3, 4 graus de Aquário, de Leão, de Touro e de Escorpião,
são aspectos bem desafiadores. A gente vai encontrar ali quadraturas ou oposições. Né? Oposição de Plutão, oposição ao Sol, os primeiros 3, 4 signos, 3, 4 graus do pessoal que tem o Sol em Leão, ou em Escorpião, ou em Touro, que farão quadraturas. Né? Isso significa um momento, às vezes, de quebração de valores, de situações, de acontecimentos, né? Que, via de regra, o nosso ego não gosta, mas quem está por detrás disso não é nenhuma força maligna. Né? Quem está por detrás disso é a nossa psique, orquestrando grandes transformações acontecendo. E ainda, pegando Plutão nesses 3, 4 primeiros graus de Aquário, ele também formando belos trígonos com os primeiros 3, 4 graus de Gêmeos e de Libra. Lembrando que os trígonos, eles são uma força potencializadora de um empurrão, de um avanço, de uma fluidez, da gente poder manifestar talentos, dons, recursos, habilidades, qualificações, embora muitas vezes a gente não seja educado para olhar, para ver, para enxergar isso. Então, mas, via de regra, a gente é muito mais sensível às quadraturas, conjunções e oposições do que aos trígonos. A gente, via de regra também, a gente sente muito mais uma crítica do que um elogio. Então, insisto que as pessoas dos primeiros graus de Aquário, de Leão, de Touro e de Escorpião, ou estão passando por uma conjunção, uma oposição, alguma quadratura, que isso significa necessariamente um ressignificar de algumas atitudes, algumas posturas, alguns pontos fundamentais. Não bastasse isso, a gente já tem uma conjunção Saturno-Netuno, que foi abordada aqui no canal, e em Áries, deve ficar ambos no 0 grau de Áries em fevereiro do ano que vem, mas já está valendo, já está contando. Inclusive essa conjunção Saturno-Netuno, ele faz um dos vértices também desse grande trígono em fogo. E as pessoas que são os primeiros graus de 1 a 3, 4 graus de Áries, né, de Libra, de Câncer ou de Capricórnio, podem estar vivendo conjunções, quadraturas ou oposições, que significa uma chamada na chincha, né, uma chamada para a gente fazer uma avaliação se a maneira como a gente está gestando, administrando os nossos desejos, as nossas escolhas, estão a contento ou não. Então isso é uma agenda da psique, exigindo que a gente faça uma revisão. Então, as pessoas que são do signo de Áries, assim, dos primeiros graus, Saturno e Netuno estão em cima do Sol. Pessoas que são de Libra, dos primeiros graus, Saturno e Netuno estão se opondo, e o pessoal que é de Capricórnio e Câncer, Saturno e Netuno estão fazendo uma quadratura. No que diz respeito a Netuno, é um aspecto confuso. Não sei, eu estou em dúvida, não sei se eu fico, se eu não fico, se eu saio, se eu não saio, se eu viro a página, ou às vezes crenças em Papai Noel, crenças em me engana que eu gosto, crenças em coisas que não são tangíveis, não são palpáveis. A pessoa às vezes viaja na maionese quando o Netuno não está formando uma angulação tão interessante assim, ou principalmente quando a gente não sabe lidar com o Netuno. Porque quem acompanha o canal percebe que, para mim, quadraturas, trígonos, oposições, sextis, etc., quincúncios, a priori não são bons nem maus. O que faz com que o estudo fique mais fácil ou mais difícil é o nosso nível de consciência, o nosso nível de evolução, se a gente está compreendendo ou não o que está se passando. Assim como também essa conjunção no início de Áries está formando trígono com leoninos e sagitarianos nos primeiros 3, 4 graus também. Eles têm o Sol, a Lua, nos primeiros 3, 4 graus de Leão e de Sagitário, formando um trígono que é uma ação permitida, consentida.
Claro que quem consente não são os aspectos, quem consente é a nossa consciência, mas quando a agenda da psique está favorecendo, é tudo de bom. Quando a agenda da psique não está favorecendo, a gente tem que dar nossos pulos, nossos saltos, para tentar saber lidar com aquilo. Então, mas, insisto, são nas quadraturas, oposições e conjunções que a corda aperta, ou não aperta. Então, essa conjunção sendo feita em Áries, ela, para muitos cancerianos, capricornianos e librianos dos primeiros graus, né, de 0 a 4 graus mais ou menos, se bem que Saturno vai um pouco mais, Saturno ele é mais rápido, né, Netuno é mais lento, então Saturno vai mais do que 4 graus ao longo do ano e tudo, mas mesmo assim está se recebendo um tranco. É importante lembrar, a gente fala muito um conceito da Terra de Judá que é tranco de oitava, né, os trancos de oitava. É ruim quando são trancos que a gente vive uma estagnação, a gente recebe uma pancada e essa pancada ela gera amargura, decepção, desencanto, frustração, ira, necessidade de revidar, né? E quando essas pancadas que generosamente a vida nos traz, né? E a gente, na maioria das vezes, não sabe que a gente foi ao encontro delas para poder fazer um tranco de oitava, é que sair de um determinado anel para um determinado anel, quer dizer, onde tem uma consciência mais expandida. Quando a gente sabe disso, sabe que é assim que funciona, essa é a razão pela qual a psique trabalha, né, tanto no que diz respeito à fluidez, quanto no que diz respeito ao que eu chamo de trancos de oitava, mas de oitava, não são trancos para a gente ficar ali na dor, propriamente dita, né? A dor, por exemplo, é uma visita que a gente recebe, a gente precisa ser um bom anfitrião, nós precisamos ser bons anfitriões das nossas dores, para a gente poder oferecer uma iguaria, né? Oferecer uma ceia ligada à consciência, expansão de consciência, as fichas que caem, para que essa dor cumpra o seu dharma, né? Para que essa dor cumpra a sua função. Eu estou dando uma ênfase a aspectos mais difíceis, as quadraturas e conjunções e oposições de Plutão em Aquário, como também da conjunção Saturno-Netuno em Áries, né? Então, os primeiros graus de 0 a 4 já me referi do Plutão em Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Já me referi também a Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Insisto que eu estou falando dos primeiros graus, 0 a 4, né? Exceto Saturno, que aí precisa ver o mapa de cada um para ver até onde ele avança, para pegar onde é que tem as conjunções ou quadraturas dele. E a gente ainda tem Urano em Gêmeos, que também está no primeiro grau, então os primeiros 4, 5 graus dos signos de ar, por exemplo, Gêmeos, Libra e Aquário, recebem uma ativação criativa. E aí a gente não precisa ficar confuso. A gente não precisa ficar confuso em lidar com essas duas informações que eu trouxe. Uma, que o pessoal do início de Aquário está recebendo uma conjunção do Plutão no Sol, né? Mas ao mesmo tempo está recebendo um trígono de Urano-Sol, o que significam transformações criativas, surpreendentes, inusitadas, né? E lembrando que se existe um planeta que a gente poderia falar de consciência, esse planeta é Urano. E esse signo é Aquário. Embora existam 12, para a astrologia, existam 12 maneiras da gente abordar a consciência, mas o Aquário seria o detentor, não do monopólio, mas da palavra consciência, assim como Urano, que é o planeta que o rege. Então, Urano, no início de Gêmeos, pegando o povo que tem Sol ou Lua no início de Libra ou de Aquário, momento altamente criativo, de permissão para experimentar
experimentar, para ousar, um momento mais progressista, mais de avançar em questões que estavam um pouco mais estagnadas. O trânsito como um todo, falando de uma forma genérica. E lembrando que também o pessoal de Virgem, Peixes e Sagitário, dos primeiros 4, 5 signos, 4, 5 graus, onde o Sol ou a Lua estejam nos primeiros 4 ou 5 graus, esse Urano também está fazendo oposição ou quadratura, oposição a Sagitário ou quadratura a Virgem e Peixes, né? Que são os signos mutáveis. E isso abre também. Agora, repara nisso, tudo que eu falei envolveu os signos cardinais fixos e mutáveis, né? Os signos mutáveis, que estão nesse pacote que eu trouxe, Gêmeos, Sagitário, Virgens e Peixes, essa cruz mutável é uma cruz relacionada ao conhecimento, ao aprendizado e à transmissão de conhecimento. A cruz fixa, Touro, Escorpião, Leão e Aquário, está associado ao processo criativo, o processo da criação, da paixão, do tesão, da criação da matéria, da recriação da matéria, da ressignificação da matéria. E os signos cardinais, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, estão associados aos inícios, tanto de estação quanto inícios propriamente dito, inícios de projetos, de desejos, de objetivos na nossa vida, né? Então, quando a gente junta conhecimento, ressignificação e atitude, né? Conhecimento, recriação, ressignificação e atitude e postura, a gente está falando desses planetas polarizando, tonificando os signos mutáveis, os signos fixos e os cardinais, né? Bem, isso sem falar também pessoas que possam estar entre a faixa etária de 37 a 42 anos, entre 37 e 42, que estariam vivendo em algum momento, em torno de 2 anos e meio a 3, nesse prazo que eu coloquei, a quadratura de Plutão, de Netuno, e a oposição de Urano, que é quando a gente, que não conhece a astrologia, diz assim, é crise dos 40, estou ficando velho, né? Na verdade, não é nada disso. Tem uma leitura um pouco mais esotérica, que em torno dos 40 é como se a gente finalizasse temas centrais da última encarnação e a gente começasse, em torno dos 40, começar uma nova encarnação. Isso é muito libertador, porque aos 17, 18, 19 anos de idade, a gente pensa que está começando uma vida, né? Fazendo escolhas, quem sabe casando aos 25, 22, ou tendo filhos aos 27, 28, né? A conjunção, o retorno da Lua, depois vem o retorno de Saturno, 29, 30 anos. A gente não sabe que, na verdade, nesse período, a chance de a gente estar repetindo o passado é muito grande. E quando se dá esse tranco de oitava, entre 37 e 42 anos, onde o Plutão quadra com Plutão, Netuno com Netuno e Urano se opõe a Urano, a gente não se dá conta como a gente estivesse morrendo para uma suposta derradeira encarnação, última encarnação, começando uma nova encarnação. Isso, olha, eu trabalho com isso há muitos anos, isso é muito palpável, isso é muito tangível. Agora, isso é genérico, porque eu estou falando de pessoas entre essa faixa etária, mas tem aspectos que são muito singulares quando o Plutão faz uma quadratura com o Sol, quadratura com a Lua, quadratura com o ascendente, e que a pessoa sente em qualquer faixa etária que tem ali uma despedida, né, um cortejo fúnebre para determinadas atitudes e posturas. Então, eu não estou nessa faixa etária de 37, 42 anos, eu não me identifiquei, meus signos não tem nada a ver com o que você falou, não tem nada, os meus planetas não estão nos primeiros 4, 5 graus, mas eu estou vivendo um processo de grande transformação.
Me valendo ainda da astrologia, fico pensando, tem um Plutão em cima do Sol, quadrado Lua, em cima do ascendente, quadrado ascendente, em cima de um regente do Sol, da Lua, do ascendente, do meio do céu. Enfim, Plutão cortando o ascendente, que aí fala, assim, de uma experiência de morte simbólica, de morte psicológica para um nascimento psicológico. Assim como Netuno, nesses pontos angulares, né, conjunção Sol-Lua ascendente, quadratura Sol-Lua e ascendente, ou oposição, ou regente do Sol, da Lua, do ascendente, também falam de uma necessidade de aprofundar, porque aprofundar numa coisa que a gente na Terra de Judá chama de instinto de retorno à unidade, o IRU, instinto de retorno à unidade. Isso é da alçada de Netuno, que rege o último arquétipo do processo de individuação, que é Peixes. Então, quando o Netuno começa a se assanhar em aspectos difíceis, ele está nos cobrando que a gente seja mais profundo em vários assuntos, vários temas. Assim como Urano também, né? Urano também, passando acima do Sol, da Lua, do ascendente, ou quadratura, ou oposição a ambos, né? Ele também vai falar de uma ansiedade, de um estresse, de uma vontade de romper, de cortar, de mudar. Às vezes, a coisa desagradável é quando a gente assume uma função um pouco mais de uma adolescência tardia e quer chutar o pau da barraca, quer fazer coisas para se livrar do problema. Não é disso que eu me refiro. Muitas pessoas, eu tenho abordado, pessoas que nasceram, né, com Urano no ascendente, Urano em cima da Lua, Urano em cima do Sol, ou Urano quadrado Sol, Urano quadrado Lua, Urano quadrado ascendente, e às vezes em grau exato. E aí eu falo assim, você nasceu ansioso, você nasceu ansiosa. Nasceu mesmo, me refiro a criancinha, bebezinho. E às vezes a pessoa dá um feedback, eu chorava muito, eu tinha dificuldade de dormir, eu tinha insônia desde cedo, eu precisava tomar remédio para poder dormir, não sabia por quê, né? E às vezes tenta atribuir a problemas conjugais de pai e mãe e tudo mais, e muitas vezes tem a ver. Mas quando a gente afirma assim, não, você nasceu antes de conhecer pai e mãe, já tinha essa ansiedade. Evidente, são assuntos, são temas kármicos, né, que não foram elaborados, não foram trabalhados, não foram aprofundados, não foram integrados à psique. E que, evidentemente, nessa encarnação a pessoa vai ser chamada a poder olhar, iluminar esses assuntos. Mas tem um outro caso que eu acho muito peculiar, se tratando de Urano, é a pessoa ansiosa, estressada, agitada, com algumas síndromes, com algumas patologias, né, algumas doenças autoimunes, às vezes a pessoa tendo Alzheimer um pouco cedo demais, ou Parkinson um pouco cedo demais, né, e aí eu percebo no mapa uma expressão que cai muito bem assim para a pessoa, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com tudo isso? E a gente tem recebido um estímulo tecnológico absurdo, né? Nós temos, como nunca vivemos em nenhuma época da existência humana, nós vivemos esses estímulos. Então a gente está com as nossas sinapses, os nossos neurônios. Você imagina os nossos neurônios numa academia, fazendo ginástica de manhã e à tarde, de segunda a sexta. Se bobear sábado e domingo. Os neurônios fazendo supino, fazendo tudo que tem direito, de manhã à tarde e à noite. De madrugada dormindo mal. Porque são muitos estímulos. Muitos estímulos. De tela, de celular, de computador, de notebook. Isso como também um substituto afetivo, né? Então, isso toca nesse assunto de Urano, que tem a ver com a tecnologia, com as sinapses, né, com os neurônios, né, com o AVC, onde o fio rompe, né, onde se dá o blackout. E o que eu faço com tudo isso? E, na verdade, tudo isso
onde eu ponho toda a minha criatividade, onde é que eu canalizo toda a minha criatividade, onde é que como é que eu vou ressignificar o meu cotidiano através do artista que eu sou? Não é um artista profissional, não. O homem artista, a mulher artista que eu sou, porque simplesmente eu respiro oxigênio, e por respirar oxigênio eu me sinto portador da arte de viver, né? E eu tenho, por isso, o dom de ressignificar e recriar a existência. Então, isso é que o Urano nos convoca. E na medida em que a gente não é estimulado, educado, inspirado para dar voz a esse Urano, ou seja, encontrar drenos de canalização dessa energia uraniana, a gente dá um burnout, a gente dá uma surtada, o fio arrebenta, a gente entra em doenças autoimunes, a gente entra em estresses e ansiedades que nem sempre se justifica. Nem sempre a nossa vida é tão estressante como a gente vive internamente. E às vezes tem a ver com o trânsito de Urano, às vezes tem a ver com a própria posição de Urano no mapa, e principalmente tem a ver com que eu não sei lidar com esse pronome eu. Né? Eu costumo dizer que a nossa alma é muita areia para o caminhãozinho do nosso ego. Que a nossa alma, a nossa psique é muita areia para o caminhãozinho da nossa personalidade. E aí dá ruim. Então, nesse momento, eu tenho visto muitas pessoas, mais do que o costume. Minha vida está sofrendo mudanças enormes em todas as áreas. A área profissional, a área afetiva, a área familiar, a área financeira, a área religiosa, a área espiritual. E eu digo, é isso mesmo, está certo, está tudo certo. É isso mesmo. Nós não estamos vivendo um período de acomodação nem de estagnação. Nós não estamos vivendo um período assim de águas mansas. Nós estamos vivendo um período conturbado. Mas isso não se deve necessariamente a uma atitude equivocada de fulano, de Beltrano, porque inclusive muitas atitudes equivocadas, elas nascem de eu não sei o que eu faço com isso que está acontecendo dentro de mim. E se eu tenho, por exemplo, um poder de Estado, eu posso fazer muita lambança, muita bobagem, porque dentro de mim vive uma convulsão. Dentro de mim vive uma convulsão. Por que eu não poderia terceirizar essa convulsão, né? Jogando aí para o povo, para a população, enfim. Então, eu acho que a minha fala é sugerir que a gente seja um pouco mais cuidadoso, mais amoroso, né? Com um gesto de maior nutrição em relação àquilo que está acontecendo dentro da gente. Está acontecendo uma revolução dentro de 100% das pessoas. Tem aqueles zumbis, aqueles mortos-vivos que juram que não está acontecendo nada, né? São múmias falantes. Mas eu asseguro que 100% da população, em graus diferenciados, estão vivendo um agito intenso por conta desses planetas recém-entrados em novos signos, começando novos ciclos, né? E convocando a gente a fazer as oitavas necessárias, as ressignificações necessárias, porque nós já estamos num novo mundo. Nós já estamos num novo humano. A epigenética vem nos mostrando que nas últimas décadas para cá o Homo sapiens não é mais o mesmo. Por conta do estilo de vida, da alimentação, da água, do ar, da comida, né, e de tantas outras coisas. Sem que precisasse, tecnicamente, ter havido uma manipulação genética. Então, nós estamos passando por esse processo de transformação que não adianta a gente lidar com isso tentando voltar ao passado, o passado que era bom. O que adianta é a gente perceber que na pauta, isso é uma pauta tão antiga quanto atual, que é o refinamento da consciência, a expansão da consciência, a qualificação da consciência.
Porque é a consciência que nos leva para o nosso Dharma, que em última instância é se nos tornarmos amor, sermos amor. E isso é a partir de tornarmos quem somos de fato. Quem nós somos de fato. Né? A gente está vivendo um momento incrível, um momento maravilhoso, um momento fantástico. Quem tiver grudado em notícias sombrias e densas, né? Eu não estou dizendo para a gente se afastar das notícias, eu só estou pedindo que a gente consiga ordenhá-las. Como a gente extrai de uma vaca o leite, a gente tem que ordenhar as notícias, saber as fontes e usar o nosso discernimento, que é um produto que está um pouco em falta no mercado. O nosso discernimento, porque esse é um dos momentos mais incríveis que a gente já viveu. A gente hoje depende muito menos, de que pessoas ou instituições nos pastoreiem do que nós mesmos através da consciência. A gente está sendo entregue, isso por uma ordem que veio do alto, né? Existem essas hierarquias sombrias, mas existem as hierarquias luminosas acima delas, de seres em outras dimensões, que ordenaram que a psique coletiva pudesse liberar, a agenda da psique coletiva, liberar acesso, né, a estratos da consciência que até então nos foram subtraídos. A gente está com Plutão em Aquário e a gente viveu uma conjunção Júpiter-Saturno em Aquário em dezembro de 2020, abrindo um ciclo de 200 anos dessa conjunção, a cada 20 anos entrando no elemento ar. A gente já está na egrégora, não entramos ainda na era de Aquário, mas já estamos na egrégora da era de Aquário. Então, é pegar ou largar. A gente precisa aproveitar esse momento fantástico de acesso à consciência expandida. Usar a tecnologia e não se distrair com as modernidades da tecnologia, porque isso pode fazer com que a gente perca o nosso trem, o trem da nossa história. A gente está num momento incrível da gente começar a acelerar esse processo de desidentificação do pronome eu, desidentificação com a personalidade, olhar para cima na noite e começar a sentir saudades, começar a lembrar da nossa consanguinidade estelar, ter uma relação com as nossas feridas emocionais de uma maneira um pouco mais desidentificada, saber que o passado que a gente teve nessa infância, adolescência, é passível de ser 100% transformado hoje. Traumas e situações horrorosas que a gente viveu, a gente hoje tem 100% de condições de transformá-los e sermos um ser humano renascido. A gente não teve essa orientação, a gente não teve essa educação, a gente não teve essa inspiração. E agora está tudo aí. Está tudo na nossa cara para a gente aproveitar. Então, que a gente consiga acessar os conhecimentos que nos devolvam a nossa alma, o nosso ser, né? Que a gente não fique astrologicamente qualificando quadratura, oposições de ruim e trígonos e sextis de coisas boas, que a gente saia desse binômio. Isso é velho. Tá? A gente que está querendo se formar numa faculdade, a gente nunca diz que todas as provas são ruins. Sem as provas eu não atesto o meu aprendizado. E se eu não atesto o meu aprendizado, eu não posso me formar naquilo que eu tanto desejo. A nossa faculdade é a evolução, né? E o tema é consciência e amor. E quadraturas, oposições, quincúncios, conjunções
São provas para mostrar o quanto eu estou mais consciente de mim, o quanto eu tenho me amado mais e amado mais o entorno, o quanto eu tenho polarizado menos, o quanto eu tenho responsabilizado mais terceiros, o quanto eu tenho mais culpado pessoas ou sistemas, ao invés de trazer para mim a responsabilidade, porque o processo de cocriação está comigo. E se todo mundo sente isso, se todo mundo vive isso, é um sentimento de corresponsabilidade e de cocriação desse planeta agora, hoje, nesse dia mesmo. Lembrando, e a física quântica nos tem mostrado, que a gente não precisa percorrer distâncias com uma arma na mão, cheio de boas intenções, para mudar a realidade. Hoje, quem sabe você em casa, no teu quarto, dependendo da qualidade frequencial e vibracional, você pode fazer uma grande transformação no planeta. Pode ser no teu quarto, pode ser na praça pública, pode ser com muita gente, podem ser pessoas individualmente, não importa. Mas, e não precisa também do aval daquela instituição, daquela religião ou daquele político. Não, em essência, somos livres. Em existência, somos prisioneiros, estamos escravos. Mas em essência, somos livres. E falar de Urano, falar de Aquário, falar desses tempos que a gente vive, é falar do acesso a essa essência, o acesso a essa liberdade, essa consciência, essa criatividade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Nós estamos vivendo uma outra Revolução Francesa, que é uma revolução da consciência, no mundo inteiro. Quem tiver vivendo um autoesquecimento, um autoabandono, vai ficar para a próxima. Quem estiver despertando ou já desperto, aproveita, porque a prancha está passando e a onda está alta. É hora de surfar o fluxo. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudai, do aplicativo 639 de sinastrias astrológicas. Quem não conhece, entrar no Instagram aí, 639, para conhecer. Gente, é isso. Mais um papo, mais uma conversa. Espero que tenha agregado algum valor para vocês. E em breve a gente se encontra novamente. Um beijo no coração. Obrigado aí pelos corações, por tudo e até agora.